De volta com o Band Cidade, olha, a região contabiliza 20 mortes por Covid-19 e 303 casos confirmados da doença. Outras 37 mortes são investigadas na região. Vamos aos números que a gente preparou aqui para você de casa, que acompanha toda a tarde a situação da região. São José dos Campos segue liderando com 149 casos confirmados, 6 mortes e outras 13 suspeitas. A gente também tem mortes confirmadas em São Sebastião, em Taubaté, 2 cada um, uma em Santa Branca, e está aí o número de casos confirmados e também de mortes suspeitas. Em Caraguatatuba, 3 mortes confirmadas pelo coronavírus, 2 em Jacareí, uma em Pindamonhangaba. A gente vê aí casos confirmados, 23 em Caraguatatuba, 24 em Jacareí, já são 12 em Pindamonhangaba, 10 em Ubatuba, 5 em Lorena, e as mortes que estão sob investigação. Separamos ainda essas cidades, mortes confirmadas em Cruzeiro, 2 em Lavrinhas, 1, e já tem 6 casos confirmados em Cruzeiro, 3 em Ilhabela, 2 em Tremembé, 2 em Lavrinhas, outros 3 em Campos do Jordão, 1 em Santo Antônio do Pinhal, que agora entrou na estatística, 1 em Aparecida, e está aí também a morte suspeita de Cruzeiro. E uma mulher de 36 anos foi morta a tiros na noite desta quarta-feira em Caraguatatuba. O crime aconteceu na rua Elvira Perpétua, no bairro do Tinga. Em depoimento à polícia, o companheiro da vítima disse que 2 homens em uma motocicleta se aproximaram e fizeram os disparos. O motivo do crime ainda é investigado. E olha, em época de quarentena, todo mundo deveria ficar em casa, não é mesmo? Mas os bandidos não estão nem aí com a pandemia do coronavírus. Veja só a audácia dessa quadrilha na madrugada de hoje em São José dos Campos. Por volta de 2 horas da madrugada, os bandidos arrombaram a porta de vidro de um bar na Avenida Andrômeda, na Zona Sul. Com máscaras de pano, os bandidos rapidamente roubaram 3 monitores de televisão. O proprietário não soube calcular o valor do prejuízo. Um boletim de ocorrência está sendo feito neste momento e a Polícia Civil agora vai investigar o caso. E a Polícia Federal flagrou uma empresa de extração irregular de areia em Caçapava. A ação acontecia em uma área de preservação permanente bem ao lado do Rio Paraíba do Sul. Há risco iminente de rompimento da barragem, o que pode causar um grande dano ambiental e problemas para a captação de água em toda a calha do rio a partir de Caçapava. Os funcionários fugiram ao perceber a chegada dos homens da CETESB e da Polícia Federal. As denúncias partiram do Ministério Público por meio de uma diligência do GAEMA, o Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente. O local havia sido sobrevoado com o apoio de helicópteros da aviação do Exército. O material foi apreendido e um inquérito agora instaurado para apurar os responsáveis pelo crime ambiental. E a gente volta a falar sobre o movimento de reabertura do comércio em São José dos Campos. O grupo de jovens empresários, empreendedores e líderes do Vale do Paraíba divulgou uma carta de apoio ao prefeito Felício Ramute. O grupo também defende um isolamento seletivo. A gente vai saber mais detalhes ao vivo. Quem está conosco pela internet é o Danilo Magri, que é o representante deste grupo. Muito obrigado, porta-voz do movimento. Danilo, boa tarde para você. Conta para a gente, neste momento, como é que está a situação de São José para vocês? Vocês entendem que é importante a Prefeitura continuar discutindo na Justiça e tentar adiantar a abertura, mesmo que seletiva, do comércio e da indústria? Boa tarde. Boa tarde, Nicolini. Obrigado pelo tempo. Nos explicaram o posicionamento dos jovens empreendedores de São José dos Campos e região. Bom, concordamos sim que podemos seguir para um isolamento seletivo na cidade de São José dos Campos. A cidade de São José dos Campos rapidamente respondeu às medidas restritivas impostas no começo dessa quarentena há um mês atrás, né? Então, as empresas do grupo rapidamente compraram EPIs, usaram home office, a redução de jornada para evitar um colapso e um contágio, e eu acredito que essa tenha sido mais uma variável que explica o sucesso da cidade de São José hoje em estar com uma contaminação, uma infecção baixa e uma disponibilidade alta de leito de UTI. Então a gente acredita que sim, que um isolamento seletivo feito de forma responsável, faseada e que a população faça a parte dela seja a melhor opção nesse momento. Agora, São José dos Campos tem muitas startups, empresas de tecnologia, é uma modalidade mais nova e São José tem diversas delas, inclusive junto ao Parque Tecnológico, a universidades. Elas também têm sofrido muito o impacto da quarentena. Como é que essas empresas estão fazendo para conseguir sobreviver?
Na verdade, as startups, por elas terem essa flexibilidade maior, estarem muito conectadas com tecnologia, você acaba migrando a forma de trabalho para um trabalho de home office, um trabalho usando as ferramentas Skype, como estamos utilizando. E, no entanto, elas estão vinculadas numa cadeia produtiva. Não adianta nada a startup estar preparada para atender online, sendo que seus clientes e fornecedores muitas vezes não podem retomar ao trabalho. A gente está falando de um problema sistêmico, né? Um depende do outro para que todos consigam trabalhar, executar as funções em pleno funcionamento. Perfeito. Eu queria agradecer as palavras do Danilo Magri, que é porta-voz do Grupo de Jovens Empresários, Empreendedores e Líderes, o GEL, do Vale do Paraíba. Boa sorte, bom trabalho e até uma próxima oportunidade, Danilo. Obrigado. Seguimos com o Band Cidade. Olha, os moradores de Ilhabela começam a receber nesta quinta-feira os cartões alimentação. Para evitar aglomerações, a entrega será casa a casa para os moradores aprovados no projeto social. Nos próximos dias, deve haver a distribuição em escolas da cidade. Os beneficiados podem conferir diariamente se o nome já está na lista que consta no site da Prefeitura, que é o ilhabela.sp.gov.br, ou ainda, quem não teve o benefício liberado, pode consultar a situação no site que foi criado, que é o trabalhadordilhabela.com.br. É lá que você se cadastrou, né, quem é de Ilhabela. A Prefeitura informa também que os primeiros aluguéis sociais devem ser pagos na próxima semana. Muita gente que optou por fazer intercâmbio neste ano precisou mudar de planos, né, devido a essa pandemia do coronavírus. O sonho de muita gente foi adiado e tem ainda as pessoas que tiveram que se adequar para aprender um novo idioma, mas agora sem sair de casa. A Paula estava de viagem marcada para a Austrália e iria embarcar este mês para o país. Mas a pandemia do coronavírus obrigou a estudante a adiar os planos de intercâmbio para o segundo semestre. Eu estava pronta para viajar já estava com tudo organizado. Eu comecei a organizar minha mala, aí a Tuane falou que ia precisar de a viagem. Eu já tive que guardar tudo de volta, tive que me reprogramar. Reorganizar os roteiros e adiar a viagem dos estudantes tem sido a principal rotina da Tuane, proprietária dessa agência de intercâmbio em Taubaté. Desde o início da pandemia, ela trabalha dobrado para atender os mais de 20 clientes que estavam com o intercâmbio em andamento. 11 deles já precisaram mudar os planos e tiveram o sonho de estudar no exterior adiado. O pessoal que iria embarcar agora, nesse primeiro semestre, nós entramos em contato com todo mundo para adiar para o segundo semestre. Alguns alunos optaram para ir em 2021, né? Porque acaba sendo mais fácil o planejamento. Outros queriam embarcar logo, então a gente já colocou para a primeira data disponível no segundo semestre. Para atrair novos intercambistas e fechar contratos futuros, na esperança da recuperação do mercado, a agência oferece descontos de até 40% nos contratos com previsão de embarque para o ano que vem. Já para quem escolheu acrescentar uma nova língua no currículo, mas aqui mesmo na região, as escolas de inglês também precisaram se adaptar a uma nova metodologia de ensino. Buscar formas criativas de aprender um idioma tem sido a alternativa encontrada por escolas de inglês em Taubaté. A tradicional sala de aula deu espaço para uma sala virtual, onde o aluno continua tendo a oportunidade de aprender sem necessidade de sair de casa durante a quarentena. Good evening, everyone. How are you all? Time to begin one more online lesson. Tivemos que nos adaptar rapidamente e contar também com a compreensão dos alunos. Então, em uma semana, o nosso departamento pedagógico conseguiu se reunir e planejar a mudança das aulas físicas para as aulas online. Resumindo, em uma semana a gente preparou um novo sistema para puxar 5.000 alunos que diariamente vinham às nossas escolas. São 22 escolas espalhadas pelo Brasil. E nessa uma semana o pessoal começou a fazer aulas online. Só nessa unidade, 110 alunos acompanham as aulas pela internet. É o caso do Valtércio, que aos 63 anos resolveu encarar a sala de aula novamente e aprovou o novo sistema. Na minha realidade, né, eu percebo que há vários fatores, né, favoráveis, do tipo assim, né, redução de gastos, quanto a combustível, porque eu moro em Tremembé, né, e estacionamento, comodidade, ganho de tempo e também o próprio aprendizado.
O negócio está dando tão certo que a escola vai permanecer com a modalidade EAD depois que a pandemia passar. A primeira semana de pandemia, nós começamos em uma das nossas escolas 2 turmas online novinhas e na segunda semana a gente começou 7 turmas novas. Então, assim, para nós está sendo uma experiência diferente, mas está sendo uma experiência muito positiva. Vamos com imagens ao vivo da rodovia Presidente Dutra, trecho de Jacareí. Movimento tranquilo, a quarentena continua. 27 graus em Jacareí. Vamos para o intervalo, voltamos já, agora 1h06.